Meu Deus, fala com a gente através da tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Preste atenção, por favor. Todos nós estamos numa posição. Nós estamos numa posição. Numa posição. A pergunta é: qual a sua posição? Em que posição você está? Alguns chegam aqui precisando de libertação. Pessoas que chegam endemoniadas, pessoas que chegam na prática do pecado, pessoas que chegam viciadas, com as suas dores emocionais, problemas aqui, problemas ali, pessoas que chegam até a presença de Deus com a vida virada do avesso, uma bola de neve de problemas. Então essas pessoas, elas precisam do quê? Elas precisam de libertação. Se libertarem das mágoas, se libertarem dos pecados, se libertarem dos demônios, se libertarem de tudo aquilo que elas carregam e que está fazendo mal para elas. Então essas pessoas precisam do quê? Libertação. Diga comigo, libertação. Elas precisam de libertação. Só que depois que essas pessoas, elas se libertam, que elas estão livres, já estão livres dos demônios, foram curadas de suas doenças, foram livres das mágoas, estão libertas, os grilhões, as algemas foram quebradas, elas estão livres. Só que agora elas saem de uma posição, elas entram numa outra posição. Qual é essa posição? É a posição de pessoas que precisam serem batizadas com o Espírito Santo. Elas precisam nascer de novo. Elas precisam receber um novo coração. Porque não é porque uma pessoa ela foi curada de uma doença que está tudo bem. Não é porque a pessoa foi livre do vício das drogas que está tudo bem. Graças a Deus, é um milagre, é o poder de Deus se manifestando na vida delas. Só que isso não é o suficiente. É necessário agora que essas pessoas, elas nasçam de novo. Elas recebam um novo coração. Elas recebam uma nova vida. E por quê, pastor? Porque Deus, diga assim, Deus não é Deus de obras inacabadas. Deus não faz nada pela metade. Deus não nos chamou para dar uma recalchutada, uma melhorada na nossa vida, não. Deus nos chamou para recebermos uma nova vida. E essa vida, ela vem a partir do Espírito Santo. Essa vida é gerada no útero do Espírito Santo. É Ele que gera filhos para Deus. É o Espírito Santo. Então, alguns não estão mais na fase da libertação. Alguns estão na fase de receberem o Espírito
Santo, nascerem de novo, receberem um novo coração, uma nova vida, porque senão vão continuar sendo as mesmas pessoas. Recebeu uma bênção, mas continua sendo a mesma pessoa. Recebeu um milagre, mas continua sendo a mesma pessoa. Mesmos pensamentos, mesmos sentimentos, o mesmo olhar em relação a Deus e à vida. Por isso que a pessoa não pode se acomodar. Deus, o propósito de Deus é muito maior do que o nosso. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. O que nós queremos de Deus, a nossa expectativa em relação a Deus é pobre, é medíocre. Muitas vezes o que a gente espera de Deus é tão pouco se comparado ao que Deus quer fazer, o que Ele quer nos dar. Deus não quer que você tenha uma bênção aqui, outra colar, não. Deus quer que você seja cheio do Espírito dEle e se torne luz para esse mundo, sal para essa terra desgostosa, insossa, sem sabor. Há muitas pessoas sem vida. Há muitas pessoas vivendo uma vida insossa. E você pode ser usada pelo Espírito Santo para levar isso para essas pessoas. E aí entra a terceira posição, que é a posição de servir a Deus. Porque tudo que Deus faz por nós não para em nós. É isso que você precisa entender. O maior inimigo da obra de Deus, do avanço do reino de Deus, é o egoísmo. Então funciona basicamente assim. Primeiro, Deus nos liberta do pecado, da doença, do vício, da sujeira. Deus nos limpa, nos liberta, nos cura. Depois, nos enche do Espírito Santo, nos dá um novo coração, nos dá uma nova vida. Só que para por aqui? Não. Agora o que Ele espera? Que eu e você, nós façamos pelos outros o que Ele fez por nós. Levar vida, levar sal, dar sabor para as pessoas, salvar o que está perdido. A salvação não para em nós, ela passa por nós. Mas o objetivo é que através das nossas vidas, muitas outras vidas sejam alcançadas. Que as pessoas olhem para você e digam assim: como você mudou, como você está diferente. Poxa, eu olho para você e eu vejo que Deus fez uma obra em você. Você é uma nova pessoa. Então você se torna uma testemunha ocular de Jesus. As pessoas olham para você e veem Deus na sua vida, nas suas palavras, nas suas ações, no seu comportamento, no seu caráter ilibado, no seu caráter. Elas olham para você e vê Deus, vê Jesus em você. Esse é o propósito, que a gente sirva, que nós sejamos servos de Deus. E às vezes, o que está faltando para muitas pessoas é exatamente essa evolução, é subirem de nível, é não parar no tempo. Porque, repita essa frase assim comigo: tudo que não melhora, piora. Essa é a grande realidade. Ou seja, se você estaciona, se você para, você piora.
Você tem que continuar crescendo, continuar evoluindo. Na vida, de um modo geral, é assim. Se você estaciona na sua carreira, se você para de aprender, de evoluir, você para de crescer, você estaciona. No casamento, se o casamento para de melhorar, o que acontece com ele? Com o tempo, ele piora. Na vida com Deus não é diferente. Se você para de crescer em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, você estaciona. Você vai piorando, você vai se apagando, vai se enfraquecendo. A Bíblia diz que quando aquele jovem rico, ele chegou até Jesus, ele perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Abra aí, por favor. Vamos ler aqui. Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18. Diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é quem? Que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E olha que interessante, Jesus nem termina de concluir os mandamentos, e aquele jovem interrompe Jesus dizendo: e disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Agora olha aqui para mim, por favor, vamos dar uma pausa aqui. Às vezes, nós pensamos que falta muita coisa para a nossa vida mudar, se transformar. Mas às vezes está faltando o quê? Uma coisa só. Às vezes é uma coisa. Às vezes é um errinho. Às vezes é uma falta de atitude. Às vezes é uma coisa. É uma só. Não é muitas, não. Às vezes, você, como esse jovem rico, você vem fazendo tudo certo, mas está faltando uma coisa. E é claro que o que falta para um, não falta para o outro. Não tem como padronizar isso. Por exemplo, o que falta para ele, não falta para mim. De repente, o que está faltando para mim, não falta para ele. Aquele jovem, por exemplo, o que faltava para ele era se desprender do amor que ele tinha pelas suas riquezas. O problema aqui não está no dinheiro, não está na posse, não está na riqueza, não é isso. O dinheiro, a prosperidade para algumas pessoas não é um problema. Mas para outras pessoas o dinheiro se torna uma pedra de tropeço. E para esse jovem em questão, o dinheiro era o problema. E Jesus sabia muito bem. Ele, quando aborda Jesus, ele diz: bom mestre. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. O dinheiro, ele traz alguns privilégios. O dinheiro, ele traz
falsos amores, sim ou não? O dinheiro, ele traz bajuladores. Esse rapaz, provavelmente, ele estava acostumado a ouvir aquilo. Bom, você é o cara, olha, você é isso, você é aquilo. E é exatamente por isso que ele usa essa mesma abordagem com Jesus. Porque ele gostava de ser chamado de bom. Então ele tenta usar dessa mesma abordagem com Jesus, mas não funciona. Por quê? Porque Jesus é Jesus. Não funciona. Jesus não tem ego. Jesus não tem vaidade. Aquilo não funcionou. Ele tentou bajular bom, né? Jesus falou, não tem nenhum bom. Só quem é bom. Só Deus. Jesus já deu uma cortada nele. Ninguém é bom. O único que é bom é quem? É Deus. E Jesus identificou ali que o que faltava para aquele jovem era o quê? Se desprender das suas riquezas, da sua posição, ou daquilo que a sua posição lhe trazia, porque automassageava o ego dele. E Jesus fala, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E ele fala o que? Vem e segue-me. Ou seja, me sirva. Vem me servir. Deixa tudo isso aí. Vem para cá. Vem me servir. Mas diz a Bíblia, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Você está vendo só? O apego que ele tinha às suas riquezas e aquilo que as suas riquezas lhe proporcionavam. Esse jovem, ele estava indo muito bem, mas ele estacionou, ele parou ali. Ele conhecia os mandamentos, aparentemente estava fazendo tudo certo. Mas ele não evoluiu, ele não subiu de nível, ele parou por ali. Ele não chegou no nível que Deus espera de nós. Qual? O nível de servir a Ele, de ser usado por Ele. Deus não quer que nós recebamos apenas os benefícios dEle e venhamos guardar, reter isso só para nós. Mas Ele quer que a gente compartilhe, porque o Evangelho é assim. Você conhece, você experimenta e você compartilha Ele. É isso que Deus espera de nós. A Bíblia nos orienta também que, dado ao tempo, nós precisamos evoluir. Nós precisamos crescer. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Abra aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim: quando eu era menino, isso é Paulo falando com a igreja em Coríntio. É Paulo orientando a igreja que não evoluiu, que permaneceu ali, meninos na fé, imaturos. Eles não cresceram, eles conheceram a palavra, se tornaram igreja de Jesus, mas eles não evoluíram, eles não cresceram, eles não mudaram de posição. Então Paulo fala assim para eles: quando eu era menino, falava como menino, pensava como
menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quer dizer, eu evoluí. Eu não sou mais um menino na fé, imaturo, levado pelo vento, jogado de uma a outra direção. Não. Nós atingimos um nível de maturidade espiritual com Deus. Esse é o propósito de Deus para nós. Para que você não seja aquela pessoa imatura na fé, aquele cristão que não pode passar por lutas, que não pode passar por problemas, que não está pronto para lidar com os desafios, aquela pessoa que qualquer indício de luta, de problema, ela já desanima, enfraquece, fica triste, se magoa, se ressente com facilidade. Aquelas pessoas imaturas, ainda são imaturas, são neófitas, depois de tanto tempo, elas se comportam como se estivesse chegando agora. Não sabe nada, não evoluíram na sua maneira de orar, não evoluíram no seu conhecimento da palavra. São aquelas pessoas que permaneceram rasas, superficiais, não têm raízes, não têm profundidade. Então qualquer coisa arranca elas, porque elas não têm essa intimidade com Deus. Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11, Paulo, à igreja de Hebreus, ele chama a atenção para isso, porque depois de tanto tempo em que eles deveriam estar aptos para ensinar os outros, eles ainda permaneciam tendo que ser ensinados como meninos. Diz aqui assim, ó: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Quer dizer, se tornaram lentos para aprender. Se tornaram lentos. Não desenvolviam, não cresciam, não aprendiam. E aí ele diz assim: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Olha só o que ele fala aos hebreus, dizendo: olha, vocês são lentos, vocês estão tanto tempo na presença de Deus, vocês já deveriam ser mestres, já era para estar ensinando outras pessoas, mas vocês ainda necessitam de ser ensinados. Já era para você, mulher madura, casada, mulher de Deus, temente a Deus, que tem uma experiência no seu casamento, era para você estar ensinando as mais jovens. Você, homem maduro, experiente na sua fé, era para você estar orientando, discipulando os mais novos. É isso que ele estava querendo dizer.
Olha, vocês não evoluíram. Aí ele fala assim, eu tenho muito o que falar, mas vocês não estão prontos para ouvir não, porque vocês estão no leite ainda. Se eu falar de alimento sólido aqui, vocês não vão aguentar. E provavelmente, talvez, até ficasse com raiva dele. Porque quando a pessoa não está pronta para receber o alimento sólido, porque ela é criança ainda na fé, o alimento sólido faz mal. Essa analogia que ele faz é perfeita. Você pega uma criança, por exemplo, um bebê, você dá uma buchada para o bebê? Você dá uma feijoada para ele? Vou fazer uma feijoada hoje. É assim? Não, por quê? Porque ele necessita de leite ainda, é criança. Paulo fala, olha, eu tenho muito para falar, mas eu não vou falar não. Eu não vou falar porque vocês ainda, eu percebi, falando com vocês, eu percebi que vocês estão no leite ainda, vocês são crianças na fé. Vocês não estão preparados para receber o que eu tenho para falar para vocês. Então, você está vendo o que acontece quando uma pessoa, ela estaciona, ela trava o próprio crescimento, a própria evolução. Ela trava, e aí você deixa de ter experiências maiores com quem? Com Deus. Porque Deus quer que você tenha experiências ainda maiores com Ele. Só que para isso, você tem que evoluir. Deixar de ser menino, menina na fé. Parar de pensar como menino, agir como menino, raciocinar como menino, mas agir como adulto na fé. Tem muitas coisas que são de menino, gente. Vaidade, essas bobeirinhas todas, ciúme, essas coisinhas de menino, sabe? Essas coisinhas bobas, orgulho, vaidade, são coisas de pessoas que ainda são meninas na fé. Criança, você já viu criança? Criança briga por pouca coisa. Criança faz uma tempestade num copo d'água. Qualquer coisinha, a criança, ela é assim. Agora o adulto não, porque o adulto raciocina, ele pensa, ele pesa, ele mede, ele avalia, ele raciocina, e ele toma atitudes de alguém que é adulto, que é maduro na fé. Amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos falar com Deus. Amém?